eu dei partida à gravação, estou gravando de forma independente aqui com o OBS, né? Então, assim, para notificar a todos que essa gravação, que vai ser gravado é a, a apresentação do trabalho do El, tá? E, assim, em linhas gerais, durante a apresentação do trabalho, né, a banca, caso se sinta bem, pode deixar os vídeos ligados, tá? Microfones desligados. Os demais presentes, por favor, câmera e áudio desligado, né? Para a gente poder começar. Tá? Então, formalmente, eu gostaria de dar boas-vindas a todos, né? Uma boa tarde a todos e todas aqui presentes. Hoje a gente tem a apresentação da defesa de doutorado do aluno Elvio Jerônimo Júnior, do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação, da COP, UFRJ. O título do trabalho é ES-TDM, an Evidence-Based Framework to Support the Management of Technical Debt in Software Projects. É um trabalho que foi desenvolvido pelo Elvio, tá? sob minha supervisão e orientação. E para avaliação desse trabalho, a banca é composta por Guilherme Rota Travasso, que sou eu, tá? Presidente da banca, por uma questão de normativa da COP, o professor Toaci Cavalcante de Oliveira, também da COP, UFRJ, membro interno, o professor Leonardo Gresta Paulino Murta, da Universidade Federal Fluminense, o professor Alfredo Goldman, da USP, e o professor Rodrigo Oliveira Espinha, da Virginia Commonwealth University, nos Estados Unidos. Tá? Então, eu já antecipadamente agradeço demais a participação da banca, né, a disponibilidade de estar aqui presente fazendo essa avaliação. É muito importante para a gente poder apresentar o trabalho e verificar a viabilidade dele ser aceito como um trabalho de doutorado, eventuais pontos de melhoria, né, correções. Então, essa que é a grande finalidade dessa discussão. Elvio, você tem entre 45 e 50 minutos no máximo para apresentar a sua defesa, tá? Em seguida, a banca vai realizar as perguntas e eu já de antemão coloco como proposição para a banca, para a gente definir no momento de começar, de fazer um esquema de round table em que a gente aloca tempo pré-definido para cada revisor e a gente faz quantas rodadas forem necessárias, tá? De maneira que dê oportunidade a todos de poderem contribuir e discutir o trabalho, ok? Então, Elvio, por favor, pode dar início à sua apresentação. Obrigado, Guilherme. Primeiramente, eu gostaria de começar reforçando os agradecimentos que o Guilherme fez à banca em estar aqui hoje participando da avaliação desse trabalho, ao professor Alfredo, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, ao professor Rodrigo, ao professor Leonardo e também ao professor Toaci. Então, fica aí o nosso reforço ao agradecimento na participação de vocês nessa banca. O título do trabalho, como o professor Guilherme já apresentou, é um framework baseado em evidência para apoiar o gerenciamento de vida técnica. Ele representa uma das contribuições, né, como solução final dessa pesquisa de doutorado. Essa é a agenda da apresentação. Vou falar um pouquinho do contexto e motivação do trabalho, quais foram os problemas observados inicialmente, a questão de pesquisa que norteou os estudos conduzidos, a metodologia que foi adotada, detalhar de forma resumida os estudos executados, o problema que foi delineado a partir desses estudos e a solução proposta, e um estudo de viabilidade que está em andamento, mas que atualmente nós temos algumas respostas que nos dão indício da evidência sobre a solução proposta. O tema de doutorado, né, a título de contexto, né, o tópico abordado nessa pesquisa, ela está associada à qualidade de produtos de software, mas uma perspectiva diferente de como a qualidade ela era vista no passado. Então, antes, quando se falava em um produto de qualidade, estávamos falando de um produto livre de defeitos ou de falhas,
pensando na solução final. Mas, dado o atual contexto de desenvolvimento, onde cada vez mais, né, os engenheiros de software têm aí enfrentado desafios com relação a atender, né, tempos de manutenção em ciclo de desenvolvimento iterativos e incrementais cada vez menores que o tempo de construção. Então, o desafio não é só ter um produto de qualidade sem defeitos e sem falhas, mas também que atenda a esse tempo de entrega aí cada vez mais reduzido. E, nesse contexto, manter a evolução dos produtos de software é essencial. Então, o contexto no qual essa pesquisa está associada são os muitos desafios que são enfrentados nos projetos pelos profissionais em tentar manter a qualidade, dado a esse cenário de desenvolvimento cada vez com tempos de entregas mais curtos. E, nesse contexto, a qualidade interna, que é o tópico associado, ela tende a ser impactando, tendo como consequência, né, um impacto nas atividades de manutenção e evolução. Esse cenário configura o que a indústria tem chamado hoje de dívida técnica, mas nós, isso enquanto metáfora, nós buscamos investigar nessa pesquisa a dívida técnica enquanto um fenômeno que ocorre nos projetos, e não somente enquanto metáfora. A definição adotada, né, que guiou esse trabalho, considerando a dívida técnica aí como um construto associado às atividades de desenvolvimento, que podem ser, né, as decisões, onde decisões são tomadas, onde essas decisões elas podem ser oportuno a um curto prazo, mas que ao longo tempo, essas decisões que são tomadas ao longo do projeto, elas podem impactar nas atividades de manutenção. E algumas das motivações que guiaram essa pesquisa, elas estão associadas à atenção que a comunidade tem dado, tanto na comunidade acadêmica e à indústria de software, à dívida técnica. Uma outra observação, as diferentes interpretações que a indústria tem tido sobre esse fenômeno, a influência da dívida técnica como um fenômeno ocorrendo nos projetos, enquanto metáfora, isso tem aspectos positivos, que funcionam como mecanismo de comunicação, mas enquanto um fenômeno, isso tem impactos e riscos às atividades de manutenção. Então, algumas observações aí nas nossas pesquisas iniciais, como definir, né, dívida técnica, ou como modelar a dívida técnica nos projetos, como gerenciar dívida técnica e como estabelecer uma base de evidências empíricas sobre dados relacionados à dívida técnica. Ainda associado, destacando um exemplo aí que a atenção que a academia e a indústria têm dado a esse tópico, eu destaco aí uma das ações do Departamento de Defesa norte-americano, onde o departamento tem direcionado esforços de pesquisa e estudos para se tratar de dívidas técnicas em seus projetos. Uma outra observação, ela está relacionada à necessidade de mais investigações, como os profissionais têm entendido a dívida técnica em seus projetos e como eles têm gerenciado. E também nós observamos a necessidade de tecnologias com uma perspectiva mais holística, mais ampla, em se tratar de dívidas técnicas, não somente aquelas que são observadas nos estágios iniciais do projeto, através do código-fonte, mas desde as primeiras etapas do projeto. Então, o problema observado nessa pesquisa inicialmente foi os desafios enfrentados pelos profissionais e também pelos engenheiros de software em entender e gerenciar dívida técnica em seus projetos. A partir disso, nós delineamos uma questão de pesquisa principal, mas vale ressaltar aqui que essa questão de pesquisa ela não foi delineada no início da pesquisa. A nossa pesquisa ela teve um caráter exploratório, como um termo recente, né, nos últimos 10 anos, 15 anos, mais ou menos, esse tópico tem sido investigado. Então, essa questão de pesquisa ela foi se delineando ao longo dessa pesquisa de doutorado. A metodologia que nós adotamos foi baseada na condução de estudos primários e estudos secundários, olhando tanto para a literatura quanto também para evidências, né, obtidas a partir de observações na indústria de software. E alguns estudos iniciais que nós conduzimos nesse trabalho foram, a partir das nossas revisões ad hoc da literatura, nós executamos um estudo de observação. Esse estudo de observação ele foi realizado no contexto de uma disciplina de engenharia de software, estudante de graduação na UFRJ. Nós estamos considerando esse estudo aí como um estudo, uma semente, né,
para se observar, uma semente inicial que nós tivemos para se observar dificuldade em gerenciar dívidas técnicas nos projetos enfrentada pelos profissionais e também a dificuldade de entender a dívida técnica. Desse estudo, nós percebemos que, dentre as atividades que foram passadas para os profissionais, eles tinham que desenvolver um produto e, ao longo desse projeto, eles tinham que registrar e avaliar as dívidas técnicas existentes. E, ao final, eles fizeram uma avaliação sobre as dívidas técnicas que eles encontraram e quais foram os impactos, se elas tinham os impactos positivos ou negativos. Algumas observações a partir desse estudo. Nós tivemos a percepção que os estudantes, aí exercendo o papel de profissionais nesses projetos, eles tiveram alguns entendimento equivocado do que seria dívida técnica, por exemplo, considerando a não entrega de um requisito que estava previsto dentro de um contexto de uma interação como sendo uma dívida técnica. Então, ou seja, a falta de um requisito. Então, isso é um entendimento equivocado quando comparado à nossa definição, à definição que nós adotamos nesse trabalho. Uma outra percepção foi, dentre as dívidas técnicas, que eles observaram, de fato, no projeto, a dificuldade que eles tiveram em gerenciar essas dívidas, se observado, como que eles trataram isso e qual é o momento adequado para tratar. Eles tiveram dificuldades em quais ações devem ser executadas e em que momento essas ações devem ser executadas, se ao final de cada interação ou se ao final do projeto. Apesar desse estudo ter sido realizado num contexto, não é um contexto de um projeto real, tem aí algumas limitações, são estudantes que não participam, inexperientes, que não participam de projetos na indústria, então o contexto desse estudo ele é limitado, mas ele nos forneceu alguns insights com relação às nossas percepções iniciais da dificuldade que se tem em entender a dívida técnica e gerenciá-las nos projetos. A partir disso, enquanto grupo de pesquisa, existiam outros pesquisadores dentro do nosso grupo, também investigando sobre dívida técnica, e nós definimos um survey para avaliar a percepção e o nível de gerenciamento da dívida técnica na indústria brasileira. Esse estudo teve como respostas válidas em torno de 40 respostas válidas. Dentro desses 40, poucos profissionais relataram que eles percebem a dívida técnica em seus projetos, e dentre esses poucos que percebem, um número muito baixo, dentre 17 que relataram que percebem a dívida técnica em seus projetos, apenas 9 relataram que eles adotam algumas práticas ou tecnologias para gerenciar dívidas técnicas. Esse estudo nos reforçou nossos insights iniciais sobre os desafios e também da questão do entendimento da dívida técnica, e também nos forneceu insight de que a indústria brasileira ela ainda é incipiente em relação a ações e tecnologias para tratar dívidas técnicas, reforçando até estudos publicados de conduzidos em outros países, também falando dessa questão de como os profissionais percebem a dívida técnica na prática. A partir dessas evidências, desses estudos exploratórios, nós fomos para a literatura tentar identificar quais tecnologias têm sido propostas ou quais tecnologias têm sido relatadas como utilizadas nos projetos. Nesse estudo, nós identificamos 77 estudos primários, cada estudo primário ele representa uma tecnologia. Esse estudo nos forneceu alguns gaps de pesquisa com relação a tecnologias existentes e a quais tipos de suporte essas tecnologias provêm apoio. Algumas tecnologias, caracterizando essas tecnologias de modo geral, muitas delas são baseadas em métricas de software, principalmente em ferramentas de análise estáticas, onde as dívidas técnicas são observadas a partir do código-fonte, e aí isso reforça a nossa observação inicial da falta de tecnologias para tratar as dívidas técnicas desde o início do projeto. Nós observamos também algumas práticas relatadas para tratar dívidas técnicas, por exemplo, a questão do refatoramento para pagar a dívida técnica.
Outro exemplo, técnicas de mineração para identificar dívidas técnicas classificadas como auto-admitidas através de comentários no código-fonte. Então, aqui são alguns exemplos de tipos de tecnologia que foi encontrado. E algumas implicações, alguns achados e implicações desse estudo estão relacionados, né? Esse estudo nos permitiu caracterizar os tipos de tecnologias existentes e a qual tipo de dívidas elas estão provendo suporte, a quais atividades elas também provêm suporte e a evidência dessas tecnologias. Então, muitas dessas tecnologias elas foram propostas e não foram avaliadas no contexto de um projeto real, ficaram no campo de uma proposição. Algumas foram algumas dessas tecnologias foram utilizadas em projetos, mas a maioria delas, dentro dessas 77, a maioria delas não foram avaliadas em projetos de fato. Uma outra observação é que muitas dessas tecnologias, reforçando os nossos achados anteriores, elas estão observando a dívida técnica através do código-fonte, postergando assim, né, os riscos da manutenção. E uma outra observação é que muitas dessas tecnologias elas provêm apoio às atividades de mensuração, identificação e priorização, sendo aí as atividades mais cobertas por essas tecnologias. E, por exemplo, como documentar a dívida técnica é um gap, como pagar a dívida técnica, foram aí tecnologias que nós não identificamos ou identificamos com um número menor quando comparado às demais. Em termos de entendimento, né, tentando consolidar um conjunto de evidências sobre o entendimento da dívida técnica e também com relação às características de ações que são adotadas nos projetos e tecnologias que são utilizadas para executar essas ações, nós executamos um estudo terciário, baseado aí, tendo como fonte 19 estudos secundários. Nós utilizamos como metodologia de análise ground theory, adotando princípios aí de análise qualitativa, onde nós extraímos essas informações de cada uma, né, tanto do entendimento quanto do gerenciamento, e buscando relações entre essas observações. Esse estudo nos permitiu, né, ter um conjunto de evidências consolidada com relação à conceitualização e características e questões de gerenciamento, e nos permitiu também evoluir e propor um modelo conceitual que pode ser utilizado, né, fica como uma contribuição para o entendimento e pode ser utilizado para instanciar tecnologias ou novas pesquisas relacionadas ao gerenciamento e entendimento de dívida técnica. Cabe destacar aqui algumas ações que nós encontramos nesse estudo, considerado como macroatividade, que nós utilizamos até como a base para fazer o design da nossa solução. Então, nós encontramos um conjunto de macroatividades, e para cada uma das macroatividades, quais ações estão relacionadas a essas macroatividades. Então, por exemplo, quando eu estou falando de identificar dívida técnica, o que é preciso ser feito em termos de ações ou quais tecnologias precisam ser utilizadas. Esse é um exemplo do modelo conceitual que teve aí como saída, como resultado desse estudo. Os elementos conceituais em roxo, eles representam as nossas contribuições para o modelo. Os elementos em cinza são conceitos já existentes em outros modelos que nós evoluímos, mas que nós adicionamos mais evidências. E os elementos em branco são conceitos presentes nos modelos básicos que utilizamos. Como os principais achados e implicações desse trabalho, nós obtivemos aí um conjunto de evidências sobre o entendimento da dívida técnica, e isso pode apoiar uma compreensão mais consolidada sobre esse fenômeno, tanto para a academia quanto para a indústria. Nós consolidamos um conjunto de evidências relacionado ao gerenciamento de dívida técnica em termos de ações, tecnologias e as suas relações. E nós observamos alguns gaps e limitações relacionadas ao gerenciamento de dívida técnica. E a partir desses estudos, nós fizemos uma proposição. Então, dentre esses estudos observados, delineando melhor nosso problema observado inicialmente, nós observamos que a falta de entendimento ou o entendimento equivocado sobre a dívida técnica e também a falta de tecnologias
para se tratar de dívidas técnicas, que surge desde os primeiros estágios do projeto, de forma proativa e de forma prospectiva, isso afeta a percepção e o gerenciamento das dívidas técnicas nos projetos, tendo como consequência um impacto na manutenção, nas atividades de manutenção e evolução. Então, como proposição para o problema observado, nós fizemos uma proposição de uma solução, tentar prover uma solução com relação a ações de gerenciamento, recomendações de ações, de como executar essas ações e também de tecnologias. Um outro objetivo do trabalho foi prover informações baseadas em evidência com relação às características da dívida técnica para apoiar o entendimento desse fenômeno nos projetos. Então, como solução, nós propomos um framework baseado em evidência. Esse framework ele é composto de 3 instrumentos, um conjunto de guidelines associado às práticas de gerenciamento, um portfólio de tecnologias e um glossário de termos. Com relação a esses guidelines eles foram criados a partir das nossas observações, das informações coletadas nos nossos estudos, principalmente no estudo terciário, principalmente com relação às ações, tecnologias e os desafios associados ao gerenciamento. Aqui tem um exemplo de como foi feito a análise. Para cada informação extraída dos nossos estudos, nós identificamos quais eram as atividades para tratar um determinado problema e, a partir das atividades, nós fizemos no esquema de recomendações, no esquema de guia, como essas ações podem ser executadas. Então, quando nós estamos falando de um conjunto de guidelines, nós estamos falando de um conjunto de informações estruturadas que podem apoiar os profissionais de software quando estiverem gerenciando ou querendo tratar dívidas técnicas em seus projetos. O guideline, esses guidelines foram estruturados em um conjunto de macroatividades. Para cada macroatividade, ela é composta de atividades, tarefas e recomendações. Nós estamos disponibilizando esses guidelines em 2 formatos. Um formato PDF, onde os usuários podem ler, fazer uma leitura dos guidelines e aplicá-los em seus projetos. E nós também incorporamos esses guidelines numa ferramenta, numa plataforma computacional, para disponibilizar esse instrumento para a comunidade e também possibilitar que os profissionais possam caracterizar as ações executadas em seus projetos. Aqui um exemplo desses guidelines no formato PDF. Então, para cada macroatividade, tem um conjunto de atividades, tarefas e recomendações. E para algumas recomendações, que tipo de artefatos nós fizemos a proposição de alguns artefatos que poderiam dar suporte à realização daquela atividade. Um outro instrumento que faz parte desse framework é um portfólio de tecnologias. E a ideia desse portfólio de tecnologias é prover informações para os profissionais de quais tecnologias podem ser utilizadas para tratar algum tipo de dívida técnica ou para realizar alguma ação de gerenciamento. Essas tecnologias, esse portfólio, ele foi elaborado a partir de um conjunto de tecnologia observado em nossos estudos anteriores. A partir desse conjunto, nós aplicamos alguns requisitos para filtrar quais tecnologias iriam fazer parte desse portfólio. Atualmente, a versão desse portfólio ela é composta por 32 tecnologias, mas nós sabemos que essas tecnologias elas são limitadas aos nossos estudos e que esse portfólio ele precisa ser evoluído. Mas nós temos aí uma versão inicial dessa estrutura para que nesse estudo de viabilidade nós pudéssemos fazer uma avaliação se essa estrutura ela é pertinente ou não. Com relação às informações que nós estamos querendo prover sobre as tecnologias nesse portfólio, o propósito de cada tecnologia, quais são as instruções de como usá-las, quais são os pré-requisitos, que tipos de dívidas elas provêm suporte, quais atividades e também evidências sobre cada uma dessas tecnologias. Que tipo de evidência, se ela já foi utilizada na prática, no contexto de um projeto, ou se essa evidência dessa tecnologia ela veio através de um survey. Tentando apoiar a questão do entendimento, nós contribuir com a questão do entendimento, tanto para a academia quanto para a indústria, nós organizamos um conjunto de conceitos em um glossário, onde esse glossário de termos ele tem termos relacionados especificamente à dívida técnica e ao seu gerenciamento, como
a dívida técnica ela está associado, né, a questões de qualidade, então esse glossário também tem alguns termos relacionados à engenharia de software, termos conhecidos já na literatura, e a área de gerenciamento de risco e termos financeiros que são utilizados dentro desse contexto. A ideia, quando nós fizemos a proposição desse glossário, foi tentar prover, né, uma terminologia comum para a comunidade e também apoiar ao uso dos guidelines, que dentro desses guidelines, vários termos técnicos relacionados à dívida técnica ou gerenciamento de riscos são abordados. Então, a ideia é que quando um usuário for utilizar, um profissional for utilizar esses guidelines, que ele tenha um entendimento comum sobre os conceitos que estão sendo abordados nesses guidelines. Para operacionalizar, né, esse framework enquanto solução e prover ele para a comunidade, nós estruturamos uma plataforma computacional no formato aí de uma ferramenta web, onde ela contém os guidelines e também os demais instrumentos, o portfólio de tecnologia e o glossário de termos. Aqui eu tenho um extrato, né, de como esses guidelines estão estruturados na plataforma. Então, tem um conjunto de guidelines que podem ser acessados, organizados por macroatividades. Ao entrar em um guideline, é possível observar as informações sobre ações, recomendações organizadas de modo hierárquico. E quando utilizando essa ferramenta online, os profissionais podem, por exemplo, ir marcando com relação ao seu projeto, se ele realiza aquela atividade ou não, se aquela atividade é aplicável ou não ao seu projeto. Isso permite que os profissionais caracterizam qual o nível de atendimento, ações de gerenciamento, por exemplo, quando eu estou falando de identificação ou quando eu estou falando de prevenção. Com relação ao portfólio de tecnologias, cada tecnologia inserida nessa plataforma, ela é classificada, né, de acordo com um conjunto de informações que permite que os profissionais, quando acessar essa tecnologia, esse portfólio, fazer um filtro de, por exemplo, um profissional ele precisa de uma tecnologia para apoiar a documentação de dívida técnica. Então, nós tentamos categorizar cada tecnologia, né, que foi inserida nesse portfólio, muito associado também à questão de um blog, até mesmo para buscar proximidade com o tipo de tecnologias que os profissionais utilizam na prática. Então, essa aqui é um exemplo da página de uma tecnologia, o conjunto de informações sobre cada uma dessas tecnologias a serem disponibilizadas. Em relação ao glossário, né, eles foram organizados aí em ordem alfabética, como um glossário de fato, e para cada conceito, né, tem-se aí a definição e referências sobre esse conceito. Visando avaliar a viabilidade de uso desses guidelines, né, se eles podem ser utilizados na prática, se eles são de fácil uso, se sua aplicabilidade ela está relacionada ao objetivo do trabalho, nós executamos, né, um estudo de viabilidade no formato de um survey online, onde os participantes foram convidados a fazer uma leitura desses guidelines e, posteriormente, avaliar a viabilidade de uso deles com relação a algumas questões que foram abordadas no questionário. Até dia 23 de fevereiro, então esses dados são dados recentes do estudo que está ainda em andamento, nós tivemos 20 participantes nesse estudo, exercendo, dentre esses 20 participantes, né, é possível observar que eles exercem diferentes papéis nos projetos. Sobre a experiência dos participantes, a maioria deles, né, 11 participantes, responderam que eles atuam, seu tempo de experiência são de mais de 10 anos em projetos. Isso nos dá um respaldo que a tecnologia foi avaliada por vários projetos, por vários profissionais com diferentes perfis e com experiências aí também diferentes. Com relação à caracterização das organizações desses projetos, né, são organizações do setor público e privado, que atuam em diferentes campos e de tamanhos também distintos. A maioria deles atua em projetos com mais de 100 funcionários. Em organizações, desculpa, não é projeto. Quando questionado, né, para os participantes responderem esse questionário, eles tinham que conhecer o termo de dívida técnica e perceber dívida técnica em seus projetos. Se o participante ele começasse, né, nós organizamos o questionário dessa forma. Se eles começassem a responder o questionário em algum momento, eles informassem que eles não conheciam o termo de dívida técnica, eles não percebem dívida técnica em seus projetos, então eles não responderiam o questionário.
Então, quando perguntado sobre alguns tipos de dívidas que eles têm observados no projeto, dentro da lista de dívidas que foi fornecida, alguns exemplos, todo item da lista foi marcado por pelo menos alguns desses participantes. Com relação a ações de gerenciamento, quando questionado se eles adotam algumas ações para tratar as dívidas que são observadas, que eles relataram, que percebem, a maioria deles disseram que percebe, que utiliza algum tipo de ação ou algum tipo de tecnologia, 13 participantes. Desses 13, eles informaram que, apesar de adotarem algumas práticas, a maioria das práticas são utilizadas de modo ad hoc, como sendo uma iniciativa dos profissionais e não como sendo algo formalizado e sistemático pela organização. Em relação à avaliação de fato, né, desses guidelines, como nós tivemos um conjunto de 7 guidelines, não teria como os participantes fazer a leitura, né, nós achamos que seria inviável eles fazerem a leitura, ficaria desgastante de todos os guidelines, e depois um questionário. Então, uma estratégia que nós adotamos foi que eles considerassem, sinalizassem quais atividades de gerenciamento eles consideram como sendo mais importantes e quais atividades eles consideram como sendo menos importantes. E, a partir disso, fazer a leitura dos guidelines que eles consideraram mais importantes e menos importantes. Isso nos dá uma indicação de que todos os guidelines foram considerados nesse estudo. Quando questionado, né, sobre as atividades e recomendações de tecnologia nesses guidelines, se eles adotam alguma delas em seus projetos, tanto para os guidelines que eles consideraram como importantes, quanto para os guidelines que eles consideraram como menos importantes, a maioria deles, a mais de 50% deles responderam que adotam pelo menos alguma dessas atividades, nem todas, mas algumas. Isso nos dá também uma indicação de que os guidelines contêm informações sobre práticas que são utilizadas nos projetos. Em relação à facilidade de uso dos guidelines, os participantes foram questionados sobre alguns itens que compõem a facilidade de uso e nós usamos alguns itens também para avaliar a utilidade. E aí nós utilizamos algumas medidas de tendência central e de dispersão para analisar esses resultados. Em cada quesito que compõe a facilidade de uso, né, por exemplo, se o guideline, se esses guidelines são de fácil uso ou se eles, né, se a interação com esses guidelines ela é clara e entendível. Considerando a mediana, nós observamos que a maioria dos participantes, né, a mediana ficou ficou aí acima de 8, então, pelo menos, isso dá uma indicação que pelo menos 50% dos participantes posicionaram, quando avaliando isso, posicionaram a escala, nós utilizamos a escala visual analógica, posicionaram o seu nível de entendimento, que eles concordam que esses guidelines são de fácil uso para alguns itens. Mas, para analisar, né, de forma mais detalhada esses resultados, né, as respostas dos participantes, nós usamos aqui gráfico de Blockspot para avaliar a dispersão, né, desses resultados. E aí é possível observar alguns outlines. Teve uma resposta de um participante que ele considerou que os guidelines, né, a nota dele foi 0 para todos os itens que compõem a facilidade de uso, e também para a utilidade que vai ser apresentada em seguida. E é possível observar também alguma variação nas respostas dos participantes, principalmente para a questão de terminologia. Isso nos dá uma indicação aí de que em que partes do guideline nós precisamos fazer melhorias. Com relação à utilidade de uso desses guidelines, nós observamos, considerando novamente a mediana, nós observamos que os participantes consideram que esses guidelines eles podem ser úteis para facilitar o planejamento de ações para tratar dívidas técnicas. Para os demais itens, o valor da mediana ficou, né, de 7, acima de 7. E analisando, né, também esses dados de forma mais detalhada, é possível perceber que quando questionados se esses guidelines eles são capazes de reduzir os riscos da dívida técnica e também melhorar o gerenciamento da dívida técnica, não houve, né, houve uma variação na percepção dos participantes, quando comparado, por exemplo, se os guidelines eles, são propensos a facilitar o planejamento de ações, para tratar de dívida técnica e também para selecionar tecnologias voltadas ao gerenciamento de dívida técnica.
Esse estudo ele nos dá algumas indicações, né, de que esses guidelines são de fácil uso e também que eles têm utilidades específicas, principalmente para a questão de planejamento de ações e também para o gerenciamento de vida técnica. Nos forneceu algumas indicações que as ações, recomendações e tarefas providas nesses guidelines, algumas delas têm sido utilizadas nos projetos, mas também nos dá alguns insights que nós precisamos executar mais estudos, principalmente para fortalecer as evidências com relação à utilidade dos guidelines para alguns itens que foram avaliados. Como contribuição dessa pesquisa, né, uma das contribuições é o corpo de conhecimento baseado em evidências sobre dívida técnica e seu gerenciamento. Um corpo de conhecimento foi consolidado a partir dos estudos executados. Os protocolos desses estudos, eles ficam como uma contribuição para a academia, para que mais estudos possam ser executados e replicados a partir, né, de objetivos similares a esse trabalho. O framework, ele fica como uma contribuição para os profissionais, para apoiá-las no planejamento de ações e seleção de tecnologias para o gerenciamento de vida técnica. E nós entendemos que a plataforma web, ela também é uma contribuição que possibilita a contribuição do conhecimento, do compartilhamento do conhecimento, de evidências sobre o gerenciamento e percepção, o entendimento e gerenciamento de vida técnica para a indústria. Algumas limitações desse trabalho estão relacionados, esses guidelines, o quanto esses guidelines eles são gerais ou específicos, né? Então, uma observação de um participante do estudo é tentar organizar os guidelines por tipo de atividade de gerenciamento. Elas foram organizadas por atividade, não por tipo. Então, isso é uma limitação, mas entendemos que esses guidelines eles podem ser evoluídos e adaptados para atender esse tipo de melhoria. E o nosso portfólio de tecnologia, nós entendemos que ele é limitado aos nossos dados e que precisam ser evoluídos a partir da revisão, da utilização da nossa revisão. Essa pesquisa tem aí alguns estudos, algumas questões em abertas. Essas questões estão relacionadas à eficiência e à eficácia do uso desses guidelines ou do framework como um todo em um projeto real. Não foi possível fazer essa avaliação em tempo de pesquisa. E também para avaliar o quão geral esses guidelines são para atender diferentes tipos de dívidas, se eles são adequados a um tipo específico ou a outro, ou se eles são gerais. Como trabalho futuro, nós pretendemos atualizar nossa revisão de tecnologias a fim de evoluir o nosso portfólio. Pretendemos evoluir esses guidelines a partir, né, da evolução do conhecimento de gerenciamento de dívida técnica. E nós temos alguns requisitos com relação à nossa plataforma, a plataforma web, o ISTDM, que nós pretendemos aí melhorar para compartilhar informações, né, e evidências sobre informações sobre ações e tecnologias de gerenciamento de vida técnica. Esses foram alguns trabalhos realizados, né, e publicados durante essa pesquisa de doutorado. Durante essa pesquisa de doutorado também eu participei aí como professor assistente, né, nos cursos de engenharia de software na UFRJ. Fiz revisão, né, atuei como revisão aí de alguns trabalhos. Tive a oportunidade de orientar um trabalho em parceria com uma outra amiga do Instituto Federal Fluminense sobre uma ferramenta de apoio ao gerenciamento de vida técnica, que também delineou, né, alguns caminhos para a minha tese. E durante as disciplinas desse doutorado, eu também tive algumas parcerias e alguns trabalhos compartilhados com a comunidade. Então, essa foi a minha apresentação. Obrigado. Obrigado, Elvio. Dentro do tempo esperado, muito bom. Agradeço aí a tua apresentação. Nesse momento, nós vamos dar início às discussões da banca e, por isso, eu vou encerrando a gravação desta apresentação.